completa 73 anos hoje o treinador Oswaldo de Oliveira, campeão mundial com o Corinthians no ano de 2000, bicampeão brasileiro com o Corinthians em 99. Amante do jazz, deu uma sumida, acho que foi ganhar dinheiro fora do Brasil. Ficou mas bastante está na no história. Japão, né? Ficou bastante no Japão, muito tempo no Japão. Está na história. Está na história do futebol brasileiro como treinador do primeiro campeonato mundial da FIFA, que foi disputado em 2000 aqui no Brasil. Eu gosto do Rio, Oswaldo. Eu gosto do Oswaldo. Posso contar uma história com o Oswaldo? Rápido? Claro. É o seguinte, sei lá, 2003, talvez, entre 2000, no começo dos anos 2000, tanto o Corinthians como o São Paulo estavam mal. E um diretor do São Paulo me ligou, era o treinador, era o Oswaldo, me ligou e perguntou para mim se eu queria ser treinador do São Paulo, na época. Eu falei para ele assim, eu estava na Globo, fui na Globo, conversei com todo mundo da Globo, o Marco Mora, que vocês conhecem, ele conversou, eles iam me liberar, mas o meu contrato ia continuar valendo, eu só não ia receber pela Globo, eles me liberariam, e eles falaram, se você não der certo ou não gostar, você volta a ser comentarista do São Paulo. Aí eu falei, cara, enquanto eu tiver treinador aí, a gente nem conversa. Eu estava na dúvida ainda na época, eu estava até com vontade de ser treinador, não conversa. E aí começaram a insistir um pouco, aí eu liguei para o Oswaldo Oliveira e marquei um almoço com ele, aqui no Lelis Trattoria, ali na Bela Sintra, numa sexta-feira. O jogo do sábado era Santos e São Paulo, na Vila Belmiro, e o diretor me falou, se o Santos perdesse, se o São Paulo perdesse, eles iam demitir o Oswaldo e que eles queriam que eu assumisse o São Paulo. Eu fui almoçar com o Oswaldo e falei tudo com o Oswaldo. Contei toda a história, falei, Oswaldo, olha o que estão para você ver como é o futebol. Eu falei para ele, eu tô afim de virar treinador. Se você sair, eu vou topar. Mas eu quero te falar que estão me procurando antes de você sair, você não está sabendo de nada. E no sábado, o São Paulo ganhou de 2-0 na Vila Belmiro, 2 gols do Kaká e morreu o assunto. Ufa! Que bem. Eu detestaria te ver treinador de futebol. Ainda mais contra o Corinthians. Tá louco. Olha, ainda bem. Mas não é uma história legal? É muito legal. Agora sim é legal. A história é boa. A história foi uma surpresa para mim. Eu não conhecia essa história. Eu também não conhecia. Olha, eu também não conhecia. Eu peguei aqui o que eu queria saber, a filha do Egberto. É o duo Giz Branco. É a Bianca Gismonti com a Cláudia Castelo Branco. Elas se apresentam com um piano de frente para o outro e são maravilhosas. Giz Branco. Boa, Zé. O duo. Muito bem. Olha aqui. A nossa lista de pessoas que morreram num dia 5 de dezembro, eu vou lhe falar uma coisa. É uma lista que haja peso nesses caixões, haja homenagem a esta gente. Alexandre Dumas morreu em 1870, num 5 de julho. O pai dos Três Mosqueteiros, simplesmente. E do Conde de Monte Cristo. E do Conde de Monte Cristo. Vamos dizer assim, o romancista da capa espada. Né? Exatamente. Maravilhoso, maravilhoso. Dom Pedro II morreu num dia 5 de julho de 1891. Morreu cedo também, porque nascido em 25. Claude Monet, o pintor francês, digamos... Aí apareceu o Niemeyer, a foto do Niemeyer. É o Claude Monet antes, que é o pai do expressionismo na pintura. Oscar Niemeyer, um dos maiores arquitetos da história da arquitetura mundial, né? O homem que desenhou Brasília, o homem que se apropriou das curvas brasileiras para fazer a sua arquitetura. Ô, Ju, nós esquecemos a lista das pessoas que fazem aniversário, de uma pessoa que eu tenho certeza que o Casão gosta muito. Você também. Ângela Rorô, 74 anos. Maravilhosa. 74 anos hoje. Me passou despercebido, Zé. Boa lembrança. A Ângela, inclusive, se apresentou ao lado do Caetano. Isso. Sim, há pouco tempo. A Ângela Rorô, inclusive. A Ângela Rorô. Vocês precisam ver a Ângela Rorô cantando Janis Joplin. Eu vi a Ângela Rorô com a Cida Moreira.
Eu já vi. Grande cantor e grande ca- compositora, Ângela. Casa de Francisca, que é uma casa em São Paulo, né, de show. Sim. Cida Moreira e Ângela Rorô. Casa Francisca é uma maravilha de uma casa no Casa linda centro ali no da cidade centro. de São Paulo. É uma coisa assim, é um centro degradado em que a Casa de Francisca É um prédio ilumina. anticristo. Isso, exatamente. Muito bem. Outro gigante que morreu no dia 5 de dezembro, a quem a humanidade deve tanto. Nelson Mandela. Nasceu em 1918, morreu em 2013. Este eu tive, acho que já comentamos isso, Casão e eu aqui, no Cartão Vermelho. A entrada dele em campo, na final da Copa da África do Sul, lá em Joanesburgo, jogo Espanha e Holanda. Ele entra num carrinho sendo empurrado. Mudou a energia do estádio. Sim. Mudou a energia do estádio. Fez-se uma áurea no estádio. E ele já estava muito adoentado naquela época. Muito adoentado. Havia uma expectativa até que ele não fosse. Exatamente. Né? Mas bom, ele nasceu em 2013, 1918 e morreu em 2013, né? Isso. Sendo que 27 anos ele ficou preso. 27 Sim. anos ele ficou Sim. na ilha preso. Saiu de lá sem revanchismo nenhum. Sim. Uniu o país da África do Sul. Inclusive, quem não assistiu, assiste o filme Invictus, com Morgan Freeman, que vocês vão ver a história de Nelson Mandela. Principalmente daquele campeonato mundial de rugby que teve na África do Sul. Que foi o primeiro que a África do Sul ganhou. A África do Sul acabou de conquistar o Mundial. A África do Sul Sim, agora. Esse último Mundial. E tem a história dele, né? Que ele, já presidente da África do Sul, vai com a sua comitiva num determinado restaurante numa cidade do interior da África do Sul, tem lá um cidadão almoçando sozinho, que fica muito agitado na hora que o vê. Ele convida o cidadão para sentar-se à mesa com eles. E o cidadão fica muito incomodado, mas fica, almoça, levanta, quer pagar a conta, Mandela diz, não, vai embora, meu filho, vai embora que a gente paga a sua conta. E o cara vai embora. E aí alguém comenta com ele, mas, presidente, o senhor viu como ele estava incomodado? Falou, sim, eu sei. Ele foi um dos meus carcereiros. E ele convidou o cara para a mesa dele. É fantástico. Bem, e também aniversariaria hoje a nossa queridíssima Marília Pera, que nasceu em 1943 e morreu muito cedo em 2015. Que está nos filmes aí citados pelo Casão. Sim, o Rei da Noite, ela é protagonista ao lado do Paulo José. E no Pichote. Exatamente. Ela era uma das atrizes prediletas do Hector Babenco. Né? Ela fez Roda Viva. Ela fez Roda Viva. Veja você que nos vê como a ditadura é uma coisa terrível. A gente vai citar mais uma vez a ditadura brasileira. Marília Pera, ao estrelar a peça Roda Viva, de Chico Buarque de Holanda, foi agredida, ela e todo o elenco, no Teatro Ruth Escobar, aqui em São Paulo, pelo CCC, o Comando de Caça aos Comunistas, que tinha uma sede na Universidade Mackenzie. Ela foi agredida por esses cafajestes. Vejam que é uma ditadura. Vejam do que nós nos livramos. Bom, o meu cartão dourado eu vou dar para quem? Ora, para Luiz Soares, com o que eu respondo a minha pergunta sobre de quem foi o Campeonato Brasileiro, se dele ou de Hendrick, e quem foi maior, se ele em 2023 ou Carlitos Teves em 2005. Carlitos Soares, Luiz Soares, Luizito Soares é o meu cartão dourado de hoje. O Casagrande tem um surpreendente. Primeiro vou com você no Soares, né? Sou fã, amo. Tem até uma camisa dele autografada do Grêmio, sabia? Sabia o que ele mandou? Que eu pedi pro o Renato me deu uma camisa, eu pedi para levar para ele autografar, número 9? Do Soares, eu tenho aqui em casa. E, bom, o meu cartão dourado é para a primeira Copa São Paulo de futebol feminino. Garotas, sub-20, né? Sub-20. Jogando, como vai acontecer a Taça São Paulo em janeiro, né?
a eterna, sempre que começou em 69, dos meninos e tudo mais, começou agora a Taça São Muito Paulo, bom. Copa São Paulo de futebol feminino. Juniores, Muito bom. Corinthians. Belíssimo Boa registro, lembrança. Casão. Boa lembrança. Boa lembrança. Bom registro. Quer acrescentar algum, Zé Trajano? Não, eu ia falar o Soares, do Luizito, né? Mas como você falou, e essa lembrança do Casão foi sob encomenda, foi legal. Muito bem, agora a vinheta do cartão vermelho. O meu cartão vermelho vai para, não tem jeito, para o segundo turno do Botafogo de Futebol e Regatas e para os 3 que já caíram. Não, mentira! O meu vai para o Botafogo. Os outros 3, quem dá é o Casão. Então, Goiás, Curitiba e América Mineiro caíram novamente, porque viraram o ioiô do futebol brasileiro. Não são só esses 3, não. Tem mais times que viraram o ioiô. Cai, sobe, fica um pouquinho, cai, aí começa a ficar um pouquinho, sobe, e agora tem outros, né, que era ioiô, estão começando a ficar com risco de cair para a Série C. Né? Porque você começa a acostumar lá embaixo, aí de repente você já não tem mais força para lutar para subir, você começa a ficar com risco de cair. Né? O Sport Recife, que é um grande clube, um clube maravilhoso, uma camisa linda, uma torcida maravilhosa, está lá embaixo ainda, não consegue subir, caiu, estava nessa do ioiô, subia, caía, agora caiu e está lá, e não tem força para subir já faz um tempinho. Isso com o Wagner Love fazendo gol às mancheias, né? Exatamente. Porque aí começa a acostumar um tipo de campeonato, um tipo de série, depois que você não consegue mais largar aquilo, não tem mais força. É muito mais fácil aqueles que caem subir, porque eles caem com mentalidade de Série A, então eles querem voltar, do que aquele que já ficou 3, 4 anos lá, mesmo sendo grande, mesmo sendo já um campeão brasileiro, mesmo sendo tudo. Fica lá embaixo 3, 4 anos, fica lá. O bom exemplo que o Casão está falando é do Grêmio. Sim, bom exemplo do Grêmio. Se aplica, né, como exemplo bom.